ESP conversa agora com a gerontóloga Carla Gustoff. Ela vai falar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos idosos durante a crise que enfrentamos com o coronavírus. Doutora, seja muito bem-vinda à Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar. Agora, doutora, esclarece para o telespectador e para o ouvinte por que os idosos estão no centro desse grupo de risco? Porque a maioria dos nossos idosos, eles já tem uma comorbidade. A gente tem que pensar que o número de internação sempre é maior nessa época. A gente entrou no outono, o tempo está mais seco, tem aí até a campanha da vacina da gripe que foi adiantada, mas sempre ocorre nessa época. Então, o idoso, por conta de todas as alterações fisiológicas do envelhecimento, ele se torna mais suscetível. E aí a gente tem pacientes com uma doença obstrutiva crônica, que é a DPOC. Então, o pulmão já não é igual era antes. Além do envelhecimento, ele tem uma doença. A gente tem os pacientes cardíacos, a gente tem os pacientes hipertensos, a gente tem os pacientes oncológicos. Então, a sua imunidade vai estar totalmente diferente. Por isso que eles se tornaram o grupo de risco. O coronavírus, ele é um vírus que a gente não sabe como ele se comporta em cada corpo. Então, tem pessoas, até mesmo idosos, que têm sintomas mais leves, que é a coriza, é a febre. E tem pacientes que chegam no pronto-socorro e em menos de 4 horas ele entra num tubo e numa UTI. Então, o idoso ele se torna mais suscetível ao grupo de risco porque já é um período mais ruim para ele. Afinal, quem nunca conheceu algum idoso que morreu de pneumonia? Doutora, como a senhora acabou de citar, os idosos estão no grupo de risco. Então, eu queria também que a senhora esclarecesse com relação aos sintomas. Quais são os sintomas nos idosos assim, que servem para alertar que pode ser uma possível infecção por coronavírus e aí é hora de buscar um hospital? Já que eles têm a saúde mais frágil, essa atenção acaba que tenha que ser redobrada também, né? A febre, principalmente. O idoso, raramente, ele vai ter a febre, por conta da própria fisiologia. Então, ele vai apresentar outros sintomas. A tosse, o nariz escorrendo, um cansaço, uma fadiga muito grande e uma febre persistente. É uma febre que toma medicação, ela melhora, toma medicação, ela melhora. Agora, doutora, é importante a gente ressaltar, esclarecer e prestar serviço. Por que as crianças devem ficar longe dos idosos nessa época? Porque o idoso ele não precisa ter contato com ninguém. Essa criança ela já tem contato com o pai, com a mãe. Essa criança veio da escolinha. Então, assim, o menor contato possível. Se ele puder ficar ele mais uma pessoa, ótimo. Porque o que a gente não pode deixar é esse vírus aumentar. Essa criança ela tem pai e mãe, ou ela tem alguém que cuida. Então, de dia ela está com os avós, à tarde ela está com os pais estão trabalhando ou estão em outro lugar. É o isolamento social, que está sendo muito ruim de uma outra forma. Os nossos idosos estão totalmente deprimidos. Eles estão totalmente querendo parar de comer. Tem paciente que a vida dele é ir no banco, é ir na feira. E aí, o que está acontecendo? A forma que a gente está falando para eles. Vocês têm que ficar em casa. Peraí, todos nós estamos em casa. Todos nós estamos com medo. Eu tenho 32 anos, eu não sou do grupo de risco, mas eu não sei como o vírus pode se comportar dentro do meu corpo. Doutor... Então, eles são um grupo de risco? São. É para ter o menor contato possível? É. Mas a gente pode estar presente de diversas formas. E aí a gente vai passar pelo coronavírus com pacientes deprimidos, pacientes que pararam de caminhar dentro de casa, de fazer tudo, porque o idoso está entendendo, principalmente os idosos acima de 80 anos, que é fundamental ele ficar isolado, e o que isolado quer dizer parado. E não quer dizer isso. Quanto mais parado eu fico, menor meu gasto de energia, eu vou comer menos. E aí eu vou dar entrada no hospital por uma desidratação. Agora, doutora, como, né? Qual a hora
que é o sinal de alerta que eu devo levar o idoso ao hospital? Porque no caso das pessoas que não estão no grupo de risco, deixou bem claro que é a falta de ar, é a febre alta. Mas no caso do idoso, tem algum outro alerta que eu devo ter nessa hora? Não, é igual. A falta de ar é uma falta de ar muito rápida. Então, o paciente ele começa evoluindo assim com um pouquinho de cansaço. Daqui a pouco você vê ele mesmo com essa falta de ar utilizando todo o corpo. Então, assim, observa. Está com resfriado? Como que está vindo esse resfriado? Está aumentando? Não está aumentando? Está ficando mais deitado? Mas a hora de levar é principalmente quando começa com desconforto respiratório. Gripe não traz desconforto respiratório. E dependendo desse paciente idoso, ele pode não estar com coronavírus, mas ele vai estar com uma pneumonia e ele precisa de internação. Doutora, a gente está falando de um período em que as pessoas estão ficando mais em casa e, como você citou, né, os idosos. Então, eu queria saber quais são os cuidados necessários no ambiente doméstico, como, por exemplo, com a alimentação. Comer mais, né? Vitaminas. Então, sucos, comer verduras, deixar essa casa aberta. Então, o idoso ele tem mania de deixar tudo fechado. Ele não vai abrir todas as janelas da casa, mas deixa pelo menos uma aberta. Explicar para ele que ele precisa continuar fazendo todas as refeições. Tem paciente que ele já não sai, mas ele não ter mais o contato com os funcionários que estavam acostumados gera uma tristeza. Então, sim, você pode comer um doce, mas tenta fazer um doce de banana que tem mais vitamina. Tenta comer uma fruta que o senhor gosta mais. Os mercados estão aí fazendo entrega, as famílias estão super solidárias, os próprios condomínios estão ajudando. Se eu gosto mais de comer melancia, eu vou comer mais melancia. Mas tem uma alimentação rica em nutrientes. Agora, doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp hoje com o